Lucas 7:36, um texto muito conhecido por todos nós. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez de compartilhar da Tua Palavra. Peço que o Senhor me use, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que nada venha atrapalhar, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, e que nós possamos ouvir, Senhor, a Tua mensagem, ouvir a Tua Palavra e receber o que o Senhor está nos entregando nessa noite, essa porção da Tua Palavra que o Senhor está nos entregando. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre adoração, e a primeira coisa, para ser muito breve e ao mesmo tempo muito assertivo com você, é que eu quero falar sobre o que é adoração. Nós crescemos, e eu posso falar por mim mesmo, cresci por muito tempo tendo na minha concepção, na minha mente, que adoração era isso que nós tivemos aqui agora, um momento de adoração. Então a gente ia para o culto e, bom, agora nós vamos ter o nosso momento de adoração, e começava o louvor, e depois vinha o momento da palavra. E esse momento que nós vivemos aqui, ele é de fato sim um momento de adoração. Mas a adoração não se resume só a esse momento de louvor que nós tivemos. Quando nós olhamos o significado da palavra adoração do hebraico, adoração significa avodá. Avodá, traduzindo literalmente, ela é uma palavra com um significado parecido com serviço ou com trabalho. Então, adoração, na realidade, nada mais é do que servir. Então, quando você chegou hoje aqui de noite, tinham pessoas lá na frente recebendo com um sorriso no rosto, com uma balinha, até com uma coxinha tinha hoje, coxinha, paçoca, refrigerante. Essa pessoa estava adorando a Deus através do seu serviço. Essa pessoa estava servindo a Deus com aquilo que ela tinha, e ela estava lá adorando a Deus. Eu li um livro uma vez. Esse livro chama A Revolução no Voluntariado, e para você que trabalha em alguma área da igreja, esse livro é fantástico, assim como eu fiz até questão de trazer esse outro livro aqui, ó, De Volta à Essência, do Jeremy Riddle. Esse cara aqui, ele era ministro da Bethel, e ele fez esse livro, e muito do que eu vou falar aqui sobre isso, sobre adoração, tá nesse livro, é fantástico, mudou a minha vida, e para você entender sobre adoração vale muito a pena. Eu fiz questão de trazer porque eu sempre falo para a galera do louvor, quem é do louvor mesmo precisa ler esse livro aqui. Claro, né? Precisa ler a Bíblia principalmente, mas é bom buscar outros livros também. E esse livro que eu li, A Revolução no Voluntariado, fala sobre um pastor nos Estados Unidos, que ele percebeu que a igreja dele tinha essa concepção. Os irmãos pensavam que ministério era louvor, palavra e nada mais. E às vezes a gente tem essa concepção também. E ele, entendendo sobre isso, sobre adoração, significar o servir também, ele falou: olha, eu vou fazer o seguinte. Ele começou nos cultos da sua igreja, ele começou a ver as profissões que as pessoas tinham, o que as pessoas faziam da vida. Então ele percebeu que tinha ali um grupo de mecânicos na igreja dele.
pessoas que trabalhavam com carro, que faziam consertos em carro, tinham isso como uma forma de ganhar a vida. E ele propôs algo para essas pessoas. Ele falou o seguinte: olha, vamos pegar um dia da semana, vocês vão vir para cá, para a igreja, e vocês vão consertar os carros dos irmãos da igreja sem custo. Com o que vocês tiverem aqui, vocês vão fazer o conserto desse carro. E ele criou um ministério de mecânicos da igreja. Depois ele descobriu que tinha uns 3, 4 jardineiros na igreja. Ele pegou, chamou os jardineiros e falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vocês vêm para cá no sábado de manhã, e vocês usam o dom que vocês têm de jardinar como ninguém sabe, para Deus, e aí vocês vêm aqui e cuidam do jardim da igreja com aquilo que foi entregue nas suas mãos. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos de adoração, o louvor é sim uma ferramenta poderosa de adoração que Deus nos entregou, mas nem todos sabem, nem todos aqui sabem tocar uma guitarra, tocar uma bateria, nem todos aqui sabem cantar como o pessoal estava cantando aqui, mas talvez você não sabe cantar, mas você é um baita contador, e Deus te chamou para adorar Ele sendo um baita contador onde você trabalha, fazendo a sua profissão com o melhor que você tem. Talvez você não sabe tocar, você não sabe pregar, você não sabe fazer, mas você sabe receber alguém lá na frente como ninguém, você sabe fazer o estacionamento da igreja como ninguém, e Deus te chamou para ser um baita adorador onde Ele te colocou, e se for no estacionamento, glória a Deus. As pessoas que trabalham, seja no estacionamento, na recepção, para Deus tem o mesmo valor e o mesmo símbolo de adoração dos que estão em cima do palco. E aqui eu entro no nosso segundo ponto: a adoração requer humildade. Dias atrás nós tivemos a reunião do Alelon aqui, o Bispo Marlon trouxe uma palavra poderosa para nós, baseada em Apocalipse 4. Apocalipse 4, para resumir para você, nada mais é do que João falando sobre a adoração no céu. Então ele tem a visão do céu e ele vê os anciãos prostrados, jogando as suas coroas, lançando as suas coroas ao chão, em sinal de rendição, em sinal de adoração a Deus. E quando eu me prostro e o lançar as coroas, significa literalmente isso: eu estou me rendendo e me humilhando mesmo aos pés dele, porque a adoração requer humildade. Então quando eu vou fazer o que eu preciso fazer, quando eu vou adorar a Deus, eu preciso de um coração humilde e quebrantado, porque qualquer ponta de ego, qualquer ponta de orgulho que sobra em mim, não é aceitável ao Senhor. Escute, o Senhor não habitará em uma casa onde Ele precise dividir a sua glória. Nas aulas da escola eu falo sempre para o pessoal: gente, enquanto nós estamos aqui ministrando louvor, Deus derrama da glória dEle, e essa glória começa a invadir toda a igreja. Só que às vezes algumas pessoas, elas não conseguem distinguir muito bem, e elas fazem com que dentro da concepção delas, elas imaginem que tem alguma coisa a ver com a gente, daí essa glória às vezes começa a voltar para a gente, e se nós imediatamente não devolvermos essa glória para Deus, nós corremos um sério risco, porque a glória é de Deus somente. Tudo que você viu Deus fazer aqui não tem nada a ver com ninguém que estava aqui em cima, são apenas instrumentos. Tudo que está acontecendo aqui, essa palavra não tem nada a ver comigo, porque é tudo sobre Jesus. Foi Ele que deu o dom, foi Ele que entregou, e é Ele que detém tudo isso. Não tem nada a ver conosco, não é nada sobre nós, mas a adoração literalmente é tudo sobre Ele. E por isso que eu digo que a adoração na realidade é simplicidade, porque é você entregando. Nós lemos aqui o texto dela molhando os pés de Jesus, perfumando Jesus, chorando sobre Jesus. É simplicidade, é eu entregar o meu melhor que eu tenho para Deus. E quando nós falamos sobre humildade, eu queria te fazer 2 perguntas para você refletir no seu coração. Você trocaria tudo que você tem, vida, família, status social, amigos, o seu Instagram com 15 mil seguidores verificados, tudo que você tem, você trocaria por apenas um momento com Jesus? Tudo, agora, a proposta está na mesa, é só assinar. Tudo que você tem, teu carro, tua família, teu apartamento, troca tudo por Jesus? Você seria o porteiro, só o porteiro de uma casa onde a presença de Jesus habite? Reflita nisso e pergunte isso para o seu coração, porque dependendo da sua resposta, dependendo do seu nível de entrega, talvez você ainda precise entender de fato o que é adoração. Nós precisamos entender que a adoração não é sobre o que nos move, mas é sobre o que o move, é sobre o que move a Deus. Sabe, hoje de tarde eu estava relendo o livro, e eu li uma reflexão que ele fez que eu achei muito interessante. Sabe por quantas e quantas vezes o povo de Israel
não confundiu os sacrifícios achando que Deus se agradava do sacrifício, achando que Deus se agradava daquele momento deles terem que matar um animalzinho, oferecer como sacrifício, e achando que não, é tudo isso, ficou mecânico. Deus pediu para a gente fazer o sacrifício, a gente vai ser perdoado, Deus vai perdoar os nossos pecados, e está tudo certo, e virou para eles. Quantas vezes não passou pela cabeça deles isso? E quantas vezes não passa pela nossa cabeça também o mecânico da adoração? A gente vem para o culto, levanta a mão, adora a Deus, Deus faz, a gente canta, ora, a gente recebe uma palavra, vai para casa e vive a nossa vida, e se torna algo mecânico. Quando nós lemos lá em Oséias 6:6, é Deus falando: pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Salmos 51:16, não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agradas com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor não está preocupado com a performance, o Senhor está preocupado com o coração. O Senhor não está preocupado com o quão bonito eu posso fazer, o quão bonito eu posso tocar, apesar de que eu preciso sim oferecer o meu melhor, a minha melhor habilidade, o que eu melhor posso fazer, mas o Senhor está preocupado com o meu coração, aonde o meu coração está, aonde meu coração está colocado enquanto eu estou adorando. Sabe aquele vídeo, você já deve ter visto, enquanto está passando o story da mídia, aí a pessoa está aqui, aleatoriamente, ela vê a mídia e... Sabe, que não seja somente quando a mídia está passando, que seja dentro do seu quarto também, essa entrega profunda, esse momento profundo de adoração a Deus, que seja dentro do seu carro. O carro é um grande momento para você ter um momento a sós com Deus, que seja no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver, mas que você tenha um coração voltado para o Senhor, um coração sensível, vulnerável a Ele. Isso faz a diferença. E com isso, eu quero falar um pouco com você sobre os pilares da adoração. Lá em Êxodo 30 e 34, se puder colocar para a gente, por favor, Êxodo capítulo 30 e o versículo 34. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais. E faça o incenso de mistura aromática, obra de perfumista, levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Até aí tá ok. Esse texto em Êxodo fala sobre a determinação que Deus entregou para que Moisés fizesse o incenso sagrado que seria aceso. Antes de você chegar no lugar santíssimo, no tabernáculo, você tinha o altar de queimar incenso. E esse altar de queimar incenso precisava de 3 especiarias específicas: estoraque, ônica e gálbano. E tem algo poderoso de Deus dentro dessas 3 especiarias que eu quero falar com você, que falam muito sobre o que nós precisamos para a nossa adoração. A primeira especiaria que fala nesse texto é estoraque. Estoraque é um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática através da sua seiva. Como que faz para tirar a seiva de uma planta? O que você tem que fazer? Abre a planta, tenta abrir ali, pegar aquele líquido que vem dentro dela, certo? Certo ou não? Tá certo. Já que ninguém me respondeu, eu me auto-respondo. Tá certo. Só que tem um porém. Essa planta, se você tentar abrir ela não vai liberar a seiva dela, ela trava. Ela só libera o líquido, ela só libera a seiva quando ela quer, com espontaneidade. Se você tentar forçar, se você tentar abrir, ela trava e ela não libera mais a seiva. Sabe o que eu aprendo com isso? A minha adoração precisa ser espontânea. Se eu tento forçar, se eu tento fazer algo que não é verdade, algo que não está no coração... Já parou para perceber, o culto hoje estava travado, cara, parece que não aconteceu. Talvez é porque você estava travado. Talvez é porque você estava tentando forçar algo que não estava saindo do coração. A adoração precisa de espontaneidade. Gente espontânea é uma maravilha, não é? Gente que você chega para conversar e a pessoa, ela é tão livre, leve, porque ela fala daquilo que vem no coração. Às vezes essa pessoa até é um perigo, ela vai te falar coisas que você não quer ouvir.
mas é porque espontaneidade é isso, é aquilo que está, a primeira coisa que vem na sua mente, aquilo que você tem de liberdade para oferecer. A segunda especiaria é ônica. E ônica é um molusco marinho de águas profundas, no qual você precisava ir com profundidade para conseguir e para colocar junto das especiarias para formar o incenso. A adoração precisa de espontaneidade, mas a adoração também precisa de profundidade. Às vezes a gente está cada vez mais no nível raso, e a gente se contenta com uma experiência de um sábado que foi uma bênção, e Deus falou, e glória a Deus, e amém, isso aqui é muito importante. Mas cada dia mais nós precisamos de profundidade em Deus. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, coisas grandes e insondáveis que não sabes. Só que quando que nós vamos saber? Quando nós tivermos profundidade no Senhor. E como que eu consigo profundidade? É buscando a Ele, é clamando a Ele, é querendo cada vez mais dEle. A nossa adoração precisa de espontaneidade, mas precisa de profundidade também. E a terceira especiaria, o gálbano, é um arbusto que exalava o seu perfume após ser muito amassado, quebrado, triturado, machucado. Então ele formava um pozinho bem fininho, e eles juntavam tudo e formavam um incenso sagrado para o Senhor. Sabe o que eu aprendo? Em terceiro lugar, a minha adoração precisa de espontaneidade, de profundidade e de quebrantamento. É por isso que às vezes a gente começa a caminhar com Deus e em níveis mais profundos em Deus, e a guerra começa a aumentar um pouquinho mais também. A luta começa a aumentar um pouquinho mais, a dor começa a aumentar um pouquinho mais, porque não adianta, você vai precisar ser um pouquinho triturado mesmo, vai precisar ser um pouquinho amassado mesmo, porque aí Deus vai conseguir extrair o melhor, sabe, o pozinho mais fininho que vai ser o melhor para formar o incenso. Nós precisamos uma adoração pura, com profundidade, com espontaneidade e com quebrantamento. São pilares para a nossa adoração. Se nós tivermos isso gravado em nosso coração, nós com certeza tocaremos o coração do Senhor através da adoração. E por último, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos deixou sobre a adoração. João 4:23, chegará o tempo, de fato já chegou, em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quem nunca leu, né? Quem nunca viveu um congresso com esse tema, né? Adorando em espírito e em verdade. João 4:23. Glória a Deus. E a verdade é essa, nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu entendo que eu não posso orar e eu não posso buscar o Senhor para algo específico. Uma vez eu tive que aprender isso. Eu tinha o costume de, eu recebi um convite para ministrar, um convite para fazer alguma coisa. Não, eu vou orar, vou buscar a Deus para ministrar. Mas está errado, eu não posso orar a Deus, eu não posso buscar a Deus só para ministrar, eu preciso orar e buscar para viver. Se você busca a Deus, se você vive, eu tenho uma vida de oração, quando alguém te chama para fazer alguma coisa, está tudo errado, você precisa disso para viver, porque senão não tem como. É a mesma coisa, você comer só quando vai fazer alguma atividade física, o resto do dia você não come, para ter força para fazer aquilo, não vai dar certo, não vai crescer, não vai ficar grande. Quem aqui está vivendo essa rotina de academia sabe que tem que comer muito, tem que estar o tempo todo comendo comida boa, comendo comida de qualidade, mas se não comer não cresce, e se não orar não cresce também, se não buscar a palavra não cresce também, se não tiver busca pelo Senhor não cresce também. Nós precisamos entender que os segredos do Senhor, aquilo que o Senhor deixou de mais precioso, estão para aqueles que o buscam, para aqueles que o querem, aqueles que o desejam profundamente. Domingo eu estava pregando aqui, eu falei sobre isso. Todos nós temos uma pessoa que quando está tudo dando errado, quando está tudo acontecendo, um caos na tua vida, você sabe que você pode ir para aquela pessoa, que ela vai ter uma palavra de revelação do Senhor para a sua vida. Eu conheço várias pessoas. Semana passada eu falei da irmã Mari, eu esqueci de uma pessoa, eu vi até que ela está aqui hoje, a Mirinha. A Mirinha é uma profeta de Deus. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque tem vida de oração, tem vida na palavra, está perto do Senhor. E quem está perto do Senhor conhece Ele.
E se você conhece a Deus, você conhece quem Ele é. E se você conhece quem Ele é, as pessoas que estão ao seu redor vão conhecer também. Então, gente, eu falei que era muito breve, uma reflexão muito simples, porque eu creio que o Senhor já está movendo, já está falando conosco desde do primeiro louvor, desde que nós chegamos aqui, esse ambiente já estava preparado. E a verdade é que nós precisamos entender que a adoração não é e nunca será sobre o que nós fazemos, mas é sobre a essência do nosso coração. Aquilo que estiver dentro do nosso coração, aquilo que estiver na nossa intimidade, é isso que é a nossa adoração, é isso que nós podemos oferecer ao Senhor.